Inferno, quem me dera que viesseis a meu coração e que o embriagasseis para que eu me esqueça de minhas maldades e me abrace contigo, meu único bem. Santo Agostinho, Confissões. Querido diário, como você bem sabe, tenho passado por dias difíceis, cinzentos, depressivos, tendo que lidar com fraquezas. Confesso que só tive coragem de ir buscar ajuda de um profissional depois do apoio e insistência de pessoas que me amam. Interessante, não acha? Como os homens possuem mais dificuldade de assumir que não estão bem. As mulheres, em certas ocasiões, me parecem mais sensíveis e mais abertas a pedir e receber ajuda. Engraçado. Eu quero tanto seguir os passos de Cristo e esqueço que Jesus foi homem, que chorou quando triste e que alguém o ajudou a levar a cruz quando ele precisou. Enfim, meu orgulho, sempre ele. Não é o meu pecado favorito, mas o mais difícil de ser vencido. Pois bem, querido diário, num dia desses, indo para a terapia no carro, tive uma crise de choro, algo que tem sido frequente. Chorando muito enquanto dirigia, me lembro de ter feito a seguinte oração: Deus, eu só quero um gole de alegria, apenas um gole de alegria. Lembro que o sinal ficou vermelho, parei o carro e enxuguei as lágrimas. Fiquei um tanto envergonhado após ver um cara pedindo dinheiro no cruzamento vir em minha direção. Sem graça, disfarcei e comecei a pensar na oração que acabara de fazer. Instantaneamente me veio à lembrança a parábola que Jesus contou sobre o rico e o Lázaro. A história narra bem breve a vida e morte desses dois personagens. Um era rico, o outro um mendigo moribundo de nome Lázaro. Cada um morreu a seu tempo e são destinados após a morte a lugares distintos. O homem rico se vê num ambiente descrito no texto como um lugar de tormento, de dor, mundo dos mortos, Hades ou inferno. Num certo momento, o rico roga para que Abraão mande Lázaro, o pobre que agora descansa no seio do Pai, um lugar de acolhimento, pertencimento, de retorno, que molhe a ponta dos dedos e refresque sua língua. Pois é, meu amigo diário. Ali, parado no farol, me peguei pensando sobre inferno. Minha atual situação emocional, mais a recente oração pedindo por um gole de alegria, somada à imagem do homem rico da narrativa de Cristo, rogando literalmente por um dedo úmido que lhe trouxesse refrigério, me evocou a seguinte pergunta: qual canto da minha alma clama tanto por vida? O que há em mim que eu ainda não entreguei a Cristo? Qual o cômodo da minha casa que ainda está em chamas? Em que ainda não sou humano? Meu diário, você deve estar se perguntando o que uma coisa tem a ver com a outra. É simples. Segundo esse breve ensino de Cristo, inferno não seria isso que eu concluí acima. Inferno não é a total e completa ausência de humanidade? Inferno não é o resto? Não é a sobra da sombra? Na parábola narrada por Jesus, o rico não tem nome. Deus não o conhece. Deus não se identifica nele. Não existe nele ser. Não existe nada naquela criatura que o faça parecer humano. O rico, infelizmente, passou sua existência ignorando seu próximo. No caso, o pobre Lázaro. O problema é que quem ignora o próximo ignora o que há de humano em si. Ele dedicou sua vida à avareza e a avareza foi o que ele se tornou. Inferno, de certa maneira, não é um lugar para onde a gente vai depois da morte. Inferno é aquilo que a gente se torna em vida, ou a continuação daquilo que a gente decide ser. Deus criou anjos e eles se tornaram demônios. Abrindo um pequeno parênteses aqui, querido diário. O interessante é que essa parábola é ensinada por Jesus num contexto onde ele está fazendo várias críticas aos religiosos da sua época. Era muito comum ouvir Jesus chamando os religiosos de filhos do diabo. Incrível como a religião tem a capacidade de fazer da vida de algumas pessoas um inferno, gerando mais traumas que liberdade. Mas enfim, meu amigo diário, isso é só devaneio de minha parte, tá? Não leve as reflexões de um pecador tão a sério. Voltando. De alguma maneira, eu quero crer que esses meus dias difíceis, esses dias de luta, de desafios, de tristeza e angústia são sim dias de libertação.
dias de deixar certos infernos. Quando passamos pelos desertos da vida, temos de encarar de frente nossos demônios. Temos de encarar quem de fato somos. Temos de olhar no espelho o reflexo dos ídolos que ainda estão escondidos em nossos corações. Temos de encarar nossos medos. O bom é que Jesus já venceu esses demônios por mim e em mim. Ele passou pelo deserto, resistiu às tentações e venceu. A vitória dele é a minha. E eu vou além, querido diário. Eu creio que em algum momento na eternidade, num lugar onde só existia Deus com o testemunho de suas lágrimas, quando a cruz foi erguida, onde só uma voz foi ouvida e a morte vencida, Jesus, o Cordeiro de Deus, visitou todos os infernos existentes em todas as épocas, pois todos têm um nome diferente. Foi em cada um deles, quebrou os grilhões e disse: venham, sejam livres, vocês não precisam ficar mais aí. Aceitem meu convite para sair. Claro, não são obrigados a vir, mas ficarei muito feliz se vierem. Essa cena, ao menos para mim, acontece todos os dias. Dia após dia, apesar de já ser fato consumado na eternidade. Sempre que o sol toca a janela do meu quarto e a sua luz aquece minha pele, lembro que Cristo vive em mim e que há um convite único e especial sendo feito, que é: vem ser humano. Em outras palavras, é como se Jesus segurasse em minhas mãos, me guiasse para dentro de mim e dissesse: tá vendo esse cômodo em chamas? Esses medos? Esses traumas? Esses demônios escondidos em sua alma? Tá vendo esses hábitos destrutivos? Essa carência toda? Essa sua maldade travestida de bondade? Você não precisa temer isso. Você não precisa mentir para si mesmo. Você não precisa ser escravo disso. Você não precisa ser isso. Vamos ressignificar a sua vida, seu passado. Vamos recomeçar. Eu sou muito bom em criar coisas a partir do caos. Só assuma que essa parte da sua vida está um caos e que você quer sair dele, que eu te ajudo. Eu já venci por você. Vem. Eu quero te salvar daquilo que você não é. Eu quero te recompor. Vamos sair desse inferno? Eu sou a alegria que você tanto pede. Eu não quero lhe dar apenas um gole de mim. Eu não sei me dar pela metade. Quero ser a própria fonte fluindo em você. Pois é, querido diário. Naquele momento, dentro do carro, entre um farol vermelho e verde, enxugando minhas lágrimas, com um pedinte olhando para mim, a caminho da terapeuta, foi naquele instante que tive a certeza que minha oração já estava respondida há muito tempo e que não havia mais inferno nenhum a ser temido, que era só esperar o farol abrir e seguir o caminho para a cura. Eu acho, amigo diário, que a vida, em certo sentido, é um processo de aprender a ser humano conforme Cristo, e que esse processo contém dias difíceis, incluindo os dias de lágrimas a caminho de uma terapia, pois até esse pequeno detalhe é, de alguma forma, dom de Deus, cuidado divino. Um jeito que Ele encontrou na sua infinita sabedoria de tirar o inferno da minha alma e fazer sua alegria fluir em mim com abundância.